Reforço Betel, só a educação liberta. E panificadora Bom Deguste e Delicatessen oferecem Jornal Mundial. Olá, boa noite. Boa noite. Termina-se em acordos a reunião entre os presidentes dos Estados Unidos e da Rússia no Alasca para tratar sobre o fim da guerra na Ucrânia. Em uma coletiva conjunta, Donald Trump e Vladimir Putin descrevem a reunião como produtiva e respeitosa, mas não respondem perguntas da imprensa. O setor do pescado no Brasil sofre com a perda de exportações e o temor de demissões devido ao tarifaço de Trump. O Supremo Tribunal Federal marca para setembro o julgamento do núcleo crucial da tentativa de golpe. Os réus são Jair Bolsonaro e 7 aliados. Redes clandestinas que vendem receitas e atestados médicos falsos crescem em mais de 20 vezes em 7 anos, virando negócio nas redes sociais. Um cemitério arqueológico do século X, repleto de objetos que se acredita pertencer a uma família viking, é descoberto no norte da Dinamarca. No quadro de esportes de hoje, as atualizações do futebol mundial. A China organiza os primeiros Jogos Mundiais de Robôs Humanoides em Pequim. E em uma reportagem especial você vai ver como foi a caminhada com Maria, que reuniu milhares de fiéis católicos em Fortaleza. Agora, no Jornal Mundial. Os presidentes dos Estados Unidos e da Rússia encerraram uma cúpula de quase 3 horas no Alasca sobre a Ucrânia, sem anunciar acordos concretos. Em uma coletiva conjunta, Donald Trump e Vladimir Putin, respectivamente, descreveram a reunião como produtiva e respeitosa, mas não responderam perguntas da imprensa, deixando em aberta a possibilidade de um novo encontro. A aguardada cúpula entre o presidente americano Donald Trump e o colega russo Vladimir Putin para tentar alcançar a paz na Ucrânia durou cerca de 3 horas nesta sexta-feira, mas terminou sem nenhum anúncio de qualquer acordo concreto. O encontro na Alasca foi acompanhado por funcionários de Moscou e Washington, como chefes da diplomacia Sergei Lavrov e Marco Rubio, respectivamente. Ao final da reunião, Trump e Putin disseram que a conversa foi muito produtiva e respeitosa, em uma breve coletiva de imprensa, na qual não responderam perguntas dos repórteres presentes. Espero que o entendimento que alcançamos permita nos aproximar desse objetivo e abra o caminho para a paz na Ucrânia. Esperamos que Kiev e as capitais europeias percebam tudo isso de maneira construtiva e não criem obstáculos. Não tentem interromper o progresso que está surgindo através de provocações ou intrigas nos bastidores. Tivemos uma reunião extremamente produtiva e muitos pontos foram acordados. Restam apenas alguns que não são tão significativos. Um é provavelmente mais significativo, mas temos uma boa chance de chegar lá. Não chegamos lá, mas temos uma boa chance de chegar lá. Eu gostaria de agradecer ao presidente Putin e toda a sua equipe, cujos rostos conheço em muitos casos. Trump indicou que na sequência da cúpula vai entrar em contato com representantes da OTAN e outras pessoas que considera apropriadas, incluindo o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Falando sobre a Ucrânia, Putin disse que a Rússia está sinceramente interessada em pôr fim ao conflito, mas pediu que as preocupações legítimas de Moscou sejam levadas em consideração. O líder do Kremlin ainda se ofereceu para receber Trump na capital russa, depois que o presidente americano afirmou que provavelmente se reencontrarão muito em breve. O republicano chamou o convite de interessante, acrescentando que vai receber algumas críticas por isso, mas pode ver isso acontecendo. A ausência de representantes da Ucrânia e aliados europeus na cúpula desta sexta gerou temores de que Trump e Putin redesenhassem o mapa ucraniano sem a anuência de Zelensky. Durante todas as tentativas de negociação entre as partes, as posições oficiais de russos e ucranianos continuaram irreconciliáveis. Moscou exige que a Ucrânia ceda 4 regiões parcialmente ocupadas: Donetsk, Lugansk, Zaporizhia e Kherson, além da Crimeia, anexada em 2014, e que renuncie ao fornecimento de armas ocidentais e à sua aspiração de aderir à OTAN. Os pedidos são inaceitáveis para Kiev, que quer a retirada das tropas russas e garantias de segurança ocidentais, incluindo o fornecimento contínuo de armas e o envio de um contingente europeu, algo que o Kremlin rejeita. O Supremo Tribunal Federal marcou para setembro o julgamento do núcleo crucial da tentativa de golpe de Estado. Os réus são o ex-presidente Jair Bolsonaro e 7 aliados dele.
O Supremo Tribunal Federal marcou o início do julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro. A mais alta instância judicial do país vai decidir a partir de 2 de setembro se o político é culpado de ter tramado um golpe de Estado contra Lula e se deve ser preso. A decisão dos ministros vai concluir um processo penal iniciado em março contra o ex-presidente, por supostamente ter tentado impedir a posse de Luiz Inácio Lula da Silva, após ser derrotado nas eleições de 2022. Um comunicado do STF indicou que o ministro Cristiano Zanin, presidente da primeira turma, decidiu que o veredito será estudado em sessões extraordinárias nos dias 2, 3, 9, 10 e 12 de setembro. Se for considerado culpado, Bolsonaro poderá enfrentar até 40 anos de prisão. Segundo a Procuradoria-Geral da República, o suposto plano golpista teria sido frustrado por falta de apoio da alta cúpula das Forças Armadas. Bolsonaro declarou inocência e disse que está sendo perseguido. O ex-presidente está em prisão domiciliar preventiva desde o início de agosto, quando o ministro Alexandre de Moraes considerou que ele violou medidas cautelares que o proibiam de se manifestar por meio das redes sociais. Também estão sendo julgados pelo Supremo 7 ex-colaboradores de Bolsonaro por acusações relacionadas. O setor do pescado brasileiro é um dos mais afetados pela guerra tarifária imposta pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. As exportações já diminuíram e há temor de perda de postos de trabalho. O destino de toneladas de tilápias é incerto após o tarifaço de Donald Trump. Com mais de 60% de suas exportações para os Estados Unidos, a indústria do pescado sofre como poucas as tarifas aduaneiras punitivas impostas a produtos brasileiros e os lucros empresariais e os postos de trabalho do setor enfrentam um panorama sombrio. Segundo a exportadora de tilápia do Brasil, a empresa Feeder Pescados tem 400 tanques de criação e engorda no Rio Grande, que abastecem seu frigorífico em Rifaina, pequena cidade do interior de São Paulo, onde processa 9.600 toneladas por ano. Antes do tarifaço, 40% deste volume iam para o mercado americano, mas desde que as sobretaxas entraram em vigor, as exportações já diminuíram quase 1/3. Sem essa empresa aqui, fica bastante gente desempregada na cidade. Então isso daí reflete muito, porque boa parte da população de Rifaina e da região redondeza de Rifaina trabalha aqui. Então são em nada 500 pessoas, cara, que são empregadas aqui. Do alevino aos postos de venda, o ciclo da tilápia, um pescado de carne branca e consumo popular, demora 8 meses. Os empresários correm contra o tempo para tentar encontrar outros mercados. Se tem o tarifaço, se algo me impede de exportar, eu vou ter que congelar e deixar na câmara aí armazenado por 365 dias, que é o tempo de prateleira do filé congelado, e ir escoando esse produto no mercado interno ao longo desse tempo. A Associação Brasileira das Indústrias de Pescados estima que cerca de 20.000 trabalhadores da indústria do pescado podem ser impactados com cortes e paralisações por causa do tarifaço. Bom, eu não sei dizer ao certo, né? Porque assim, o que eles conversam lá dentro, a gente não sabe ao certo, né? Sobre relações de corte, né? De demissões. Mas a gente fica um pouco com receio, né? De ficar sem um trabalho. Todo mundo perde quando acontece essa taxação, né? Não tem sentido nenhum para nenhum dos lados, né? Ela inflaciona o peixe lá, ela atrapalha o produtor aqui. A Feeder emprega quase 500 pessoas em Rifaina e outros municípios no norte do estado de São Paulo. No curto prazo, demitir os funcionários não seria uma solução para a empresa, porque a redução de pessoal impediria o processamento a tempo das toneladas de tilápia que estão prontas para sair da água. A empresa teve que suspender um plano de expansão para aumentar sua produção em 35% e busca soluções imediatas. Mas, por enquanto, o futuro da indústria e dos peixes é incerto. Remédios, receitas e atestados médicos falsos viraram negócio nas redes sociais. As redes clandestinas cresceram mais de 20 vezes em 7 anos e vendem documentos médicos com dados reais de profissionais sem consentimento. João Pedro Coutinho conta na reportagem.
A falsificação de documentos médicos vem crescendo de forma alarmante no Brasil. A cada dia, novos grupos surgem na internet oferecendo atestados, receitas e até laudos assinados com dados de médicos reais, que muitas vezes sequer sabem que estão envolvidos nesse esquema. No Telegram, por exemplo, a comercialização desse tipo de material já é vista como um mercado paralelo, alimentado por milhares de usuários e bots automatizados. O pediatra João Batista, de 72 anos, já foi vítima 2 vezes. Recebeu notificações do Conselho Regional de Medicina questionando a emissão de atestados que jamais assinou. Abre aspas. Disseram que eu tinha dado 8 ou 9 atestados para a mesma pessoa. Nunca a vi e nem sei como conseguiram meus dados. E não é difícil encontrar esse tipo de anúncio. Basta alguns segundos em uma busca rápida para localizar receitas brancas, azuis ou amarelas, sendo oferecidas a qualquer pessoa. Os vendedores chegam a instruir os compradores sobre como imprimir, cortar no tamanho certo e circular por drogarias até conseguir fazer a compra. Segundo o levantamento da Fundação Getúlio Vargas, os anúncios de medicamentos e documentos médicos falsos cresceram mais de 20 vezes em 7 anos. Só em 2025 já foram registradas quase 500 milhões de visualizações de conteúdos desse tipo. A Anvisa e o Conselho Federal de Medicina trabalham em sistemas digitais de rastreamento e autenticação, mas enfrentam obstáculos jurídicos e resistência de parte do setor privado. Enquanto isso, especialistas alertam: a prática representa um risco grave à saúde pública, pois permite o acesso a medicamentos controlados sem qualquer acompanhamento profissional. E além do risco direto à saúde, o comércio ilegal fragiliza o sistema e expõe profissionais que têm seus nomes usados sem consentimento. Para o Conselho Federal de Medicina, sem regulação, mais dura sobre as plataformas digitais. E o combate continuará desigual. Um mercado clandestino que cresce na mesma velocidade da impunidade e que transforma a saúde em alvo de golpes cada vez mais perigosos. Essas são as informações. João Pedro Coutinho, Jornal Mundial. Veja a seguir, a cidade de São Paulo está tendo um inverno mais frio em 30 anos. E os destaques do quadro de esporte de hoje. Jornal Mundial é patrocinado por Reforço Betel, só a educação liberta. Panificadora Bom Deguste Delicatessen, surpreenda-se com o sabor. E vereador Dinho do Frango, para fazer a diferença. De terça a quinta, as informações da tarde com Caio Teles, no Boa Tarde Mundo, às 13 horas. Notícias do mundo esportivo no Hora do Esporte, toda quarta, às 18 horas, com Eduardo Pires. Sábado News, todo sábado de manhã, com Eduardo Elau, às 9 horas da manhã. Revista do Domingo, seu noticiário no domingo, com Clara Bezerra, às 19 horas. O ex-presidente Jair Bolsonaro deixou a prisão domiciliar hoje para realizar exames médicos em um hospital na capital federal. Abordado por jornalistas, Bolsonaro disse que não falaria. Segundo seus advogados, o ex-presidente tem apresentado refluxo e soluço. Os exames deverão durar entre 6 e 8 horas. Entre os exames indicados estão coleta de sangue e urina, endoscopia e tomografia abdominal. A avaliação foi indicada pela equipe médica que acompanha Bolsonaro. Sua saída foi autorizada pelo ministro Alexandre de Moraes. Ele liberou a realização dos exames, mas cobrou uma apresentação de atestado de comparecimento ao hospital deve estar em Brasília. Uma distribuidora de remédios localizada no bairro Joaquim Távora, em Fortaleza, foi interditada por suspeita de comercializar versões falsificadas do medicamento injetável Keytruda, imunoterápico de alto custo, utilizado no tratamento de diversos tipos de câncer. Uma operação realizada em conjunto com a Anvisa e outros órgãos cumpriu o mandado de busca e apreensão na empresa ontem. Equipes de fiscalização já haviam ido ao local na quarta-feira, mas um funcionário impediu o acesso.
Durante o cumprimento do mandado, foram apreendidos lotes falsificados de Keytruda e de diversos outros medicamentos sem registros na Anvisa, com prazo de validade expirado e armazenados em condições inadequadas de conservação. Após a apreensão, os fiscais encaminharam o caso ao Departamento de Repressão às Ações Criminosas Organizadas da Polícia Civil, que ficará a cargo das investigações. A falsificação de medicamentos é considerada crime hediondo pelo Código Penal, pena prevista de 10 a 15 anos de reclusão. A operação foi feita em parceria com a Secretaria de Saúde do Ceará e a Agência de Fiscalização de Fortaleza, com participação da Polícia Civil do Estado. A cidade de São Paulo está tendo o inverno mais frio desde a década de 90. A capital paulista registrou a menor média de temperatura mínima dos últimos 30 anos, de acordo com informações do Instituto Nacional de Meteorologia. Veja na reportagem de Gleidson Oliveira. A cidade de São Paulo tem o inverno mais frio desde a década de 90 e registrou a menor média de temperatura mínima dos últimos 30 anos, segundo informações do INMET. Segundo os dados observados na Estação Meteorológica Convencional no Mirante de Santana, na capital paulista, a média das temperaturas mínimas desde o início do inverno deste ano até o momento é de 12,2 graus, que corresponde a 1 grau abaixo da média histórica, que é de 13,2 graus. A menor média histórica desde 1961 foi observada no inverno de 1994, com o valor de 10,8 graus, ou seja, 2,4 graus abaixo da climatologia. De acordo com informações do Climatempo, as tardes frias também são destaque. A média de temperatura entre 20 de junho e 13 de agosto é de 22,4 graus. A última vez que tivemos valores médios inferiores foi no ano de 1996, com 22 graus. E falando em frio, vamos saber como fica o clima para amanhã. Boa noite, Marcelo, o que você traz? Oi, Vitória. Boa noite para você, para o João Pedro e boa noite para você. A frente fria chegou e está alterando o tempo em várias regiões do Brasil, derrubando as temperaturas no sul e sudeste, enquanto o norte e nordeste encaram chuvas fortes e o centro-oeste segue seco e quente, como de costume nesta época do ano. De acordo com os meteorologistas, o frio deve se espalhar pela faixa centro-sul do país e até influenciar outras áreas, mantendo a sensação de temperaturas mais baixas até amanhã. Na região sul, os termômetros podem marcar mínimas abaixo dos 13 graus nas cidades serranas. Além disso, o leste dos estados deve registrar garoa e o litoral terá predomínio de muitas nuvens. Na região sudeste, previsão de frio e chuva fraca. Os moradores podem esperar temperaturas variando entre 12 e 24 graus. Há risco de frente fria com chuva fraca e passageira em áreas do litoral e da faixa leste. Em São Paulo, as temperaturas seguirão de forma semelhante, com mínima em torno de 13 graus e máxima próxima de 23, sem previsão de chuvas significativas e com nebulosidade variável. Enquanto isso, na região nordeste, a previsão é de bastante chuva entre o litoral sul da Bahia e o Rio Grande do Norte. Já no interior, o cenário é outro: sol forte e úmido e umidade baixa, chegando a 15% em algumas áreas do sertão. Em Fortaleza, capital cearense, a temperatura mínima será de 23 e a máxima de 28 graus. A umidade do ar é de 50% e a possibilidade de chuva de 100%. Em Cambucim, a temperatura varia entre 24 e 32 graus, com ventos moderados. Na região norte, estados como Amazonas, Pará, Roraima e Amapá terão pancadas de chuva e trovoadas. Mesmo assim, o calor não dá trégua. As máximas podem bater os 32 graus. O centro-oeste deve sentir os efeitos do ar seco, que podem derrubar a umidade relativa a abaixo de 12% em algumas cidades. O tempo será firme, com máximas chegando aos 33 graus durante a tarde. Brasília e Goiânia serão as capitais mais quentes. Vamos ver agora as temperaturas mínimas e máximas para amanhã em algumas capitais. Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, a mínima será de 13 e máxima de 24 graus.
No Rio de Janeiro, a capital carioca terá mínima de 17 e máxima de 24. No Recife e Pernambuco, mínima de 23 e máxima de 28 graus. E em Goiânia, capital goiana, mínima de 19 e máxima de 33 graus. Belém, no Pará, mínima de 24 e máxima de 33. Um bom domingo a todos. Vitória e João Pedro. Muito obrigada, Marcelo. Um ótimo domingo para você. Hora de falarmos de esporte. Vamos saber das últimas atualizações com Eduardo Pires. Boa noite, Eduardo. O que você tem para a gente? Boa noite, João Pedro. Boa noite, Vitória. Boa noite a todos que nos acompanham aqui no Jornal Mundial. Mais uma vez, uma enorme satisfação fazer o quadro de esportes hoje aqui no Jornal Mundial. Então, vamos que vamos às notícias desse sábado. São Paulo anunciou o retorno do zagueiro Rafael Toloi após 10 anos. O defensor de 34 anos estava na Atalanta desde 2015 e encerrou seu vínculo com a equipe de Bérgamo ao final da última temporada. Campeão da Sul-Americana de 2012 pelo Tricolor, ele retorna com contrato válido até o final do ano que vem, com a possibilidade de renovação de contrato até o fim de 2027, de acordo com o cumprimento de metas. O Flamengo renovou o contrato do lateral direito Guilherme Varela. O vínculo do jogador uruguaio, que até o final deste ano, foi prolongado até dezembro de 2027. Ele chegou ao Flamengo em 2022, soma 112 partidas, 3 gols pelo clube. Ele disputa a posição com o recém-contratado Emerson Royal, que chegou para substituir Wesley, negociado com a Roma. É um dos 4 uruguaios do elenco ao lado de Vinha, Arrascaeta e De La Cruz. O atacante Coman foi anunciado pelo Al Nassr. O jogador chega do Bayern de Munique por 30 milhões de euros. O Al Nassr fechou o contrato com ele até 2028. O jogador deixa o Bayern de Munique após 10 anos. Na Arábia Saudita, ele vai reforçar as opções de ataque de Jorge Jesus, que conta com nomes como Cristiano Ronaldo, João Félix, Wesley, Ângelo Gabriel e Sadio Mané. Esse será o terceiro estrangeiro a chegar no meio do ano, depois de João Félix e Inigo Martínez. O lateral direito Koundé renovou o seu contrato com o Barcelona até o mês de 2030. Ele chegou ao Barcelona em 2022, contratado junto ao Sevilla, e soma 141 jogos pelos catalães, 7 gols e 18 assistências. Antes de avançar para sua 4ª temporada no atual campeão espanhol, o francês de 26 anos renovou o contrato até junho de 2030. O Galatasaray fez uma proposta de 10 milhões de euros para contratar Ederson do Manchester City. O jornalista Fabrício Romano, especializado em transferências internacionais de futebol, diz que o Manchester City quer uma quantia maior para se desfazer dele, que não foi incluído pelo técnico Pep Guardiola para a primeira partida da Premier League contra o Wolverhampton nesse sábado, no qual venceu por 4-0 o Manchester City. Sua saída para o Galatasaray abriria caminhos para os Citizens, ao contratar um goleiro italiano do PSG, Gianluigi Donnarumma. Enfim, essas foram as notícias do futebol. Voltamos com João Pedro Ferreira e Vitória Maciel no Jornal Mundial desse sábado. Para você, obrigado pela companhia, obrigado pela sua audiência. Para você, uma boa noite, bom final de semana e até quarta-feira no Hora do Esporte. Continue agora com o Jornal Mundial. É com vocês, meninos. Vamos continuar acompanhando. Muito obrigado, Eduardo, pelos detalhes. Um ótimo domingo. Daqui a pouco, a China organiza os primeiros Jogos Mundiais de Robôs Humanoides. E em uma reportagem especial, você vai ver como foi a caminhada com Maria, que reuniu milhares de fiéis católicos em Fortaleza. Jornal Mundial é patrocinado por Reforço Betel, só a educação liberta. Panificadora Bom Deguste Delicatessen, surpreenda-se com o sabor. E vereador Dinho do Frango, para fazer a diferença.
Na Rússia, em um contexto de ofensiva na Ucrânia e de repressão dos dissidentes, a luta para proteger o meio ambiente se transformou em um assunto muito arriscado. 6 ativistas que tentaram impedir a construção de uma rodovia em um parque nacional em Korolyov foram presos e multados. Autoridades russas decidiram construir uma nova estrada que passará pelo Parque Nacional Luzhny-Ostrov, em Korolyov, cidade de 200 mil habitantes a nordeste de Moscou. Com seus 129 quilômetros de floresta e conhecida como a Ilha dos Alces em russo, este é um refúgio de cerca de 280 espécies de animais, incluindo cervos, alces, javalis e raposas, além de mais de 160 espécies de aves, algumas em risco de extinção. A lei russa proíbe qualquer construção em parques nacionais, mas o governo encontrou uma forma de contornar a legislação, apresentando o projeto como a reparação de uma estrada existente. A rodovia deve ser construída antes de março de 2026, segundo o Ministério Regional de Transportes, com um orçamento de 497 milhões de rublos, quase 34 milhões de reais, indicando que a via vai melhorar o tráfego e servir de acesso a um novo complexo imobiliário. Segundo um ativista ambiental sob condição de anonimato, as autoridades se tornaram totalmente indiferentes ao tema e a legislação foi flexibilizada a favor das empresas poluentes e dos agentes imobiliários. No final de julho, 6 ativistas se colocaram no caminho de uma máquina que despejava asfalto na floresta. Eles foram detidos pela polícia e condenados a pagar multas após passarem uma noite na delegacia. Naquele dia, 5 de nós fomos levados para um carro e levados para a delegacia de Mytshich, perto de Moscou. Quando nos transportaram, as 2 mulheres foram colocadas no banco de trás, enquanto nós, os 3 homens, fomos jogados no porta-malas como lixo. Eles nos levaram para a delegacia e depois nos fizeram sentar na escada e foi lá que ficamos. В отдел доставили, возле дежурной части, там на лестничной клетке нас посадили, и, в общем, мы там сидели. Потом нас пока там допрашивали по разным кабинетам. Fomos interrogadas, levadas de sala em sala na delegacia. A situação toda nos fez sentir como se fôssemos criminosas, que cometeram assassinato ou algo assim. Mas somos apenas ambientalistas. Queremos apenas defender a natureza, que não está lá só para nós 6, ou para somente ativistas. É para todos. O presidente russo Vladimir Putin visitou Luzhny-Ostrov em 2010, quando afirmou que a natureza era um presente de Deus que devia ser protegido. Mas o discurso mudou em 2025. Em julho, o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, ao ser questionado sobre a estrada, afirmou que a proteção da natureza não deve ser um obstáculo para o desenvolvimento e o conforto da vida urbana. Um cemitério do século X repleto de objetos antigos que se acredita ter pertencido a uma família viking foi descoberto no norte da Dinamarca. Em uma descoberta acidental, um cemitério do século X, que se acredita ter pertencido a uma família nobre viking, foi encontrado no norte da Dinamarca, repleto de um acervo espetacular de objetos antigos. O grande achado arqueológico ocorreu quando pérolas, moedas, cerâmicas e um caixão contendo um fio de ouro foram desenterrados durante obras perto de Liseberg, uma vila localizada a 7 quilômetros de Aarhus, a segunda maior cidade do país. Arqueólogos encontraram cerca de 30 túmulos que datam da segunda metade do século X, quando o famoso Harald Bluetooth era o rei da Dinamarca. De acordo com o arqueólogo Mads Hav, as sepulturas provavelmente estão ligadas a uma família nobre, cuja fazenda foi descoberta a menos de 1 quilômetro do cemitério no final da década de 1980. O chefe da família pode ter sido um dos condes ou administradores de Harald Bluetooth. É incrível isso acontecer e novas descobertas ocorrerem o tempo todo. Os bens funerários são muito variados, muito diferentes. Essas pessoas aqui eram meio individualistas. Então, em alguns, você só encontra uma faca. Em outros, você encontra coisas mais importantes. Basicamente, as pessoas eram enterradas com o que era importante para elas porque queriam transferir suas riquezas para o outro mundo. Os pesquisadores também descobriram alguns restos mortais humanos, como dentes e ossos. Com todas as precauções, o material foi levado para o Museu Musgard, em Aarhus, onde os raros artefatos encontrados ganharam um tratamento especial. Objetos de madeira, em particular, ajudam os pesquisadores a datar com precisão o local do sepultamento.
Este caixão está muito bem preservado. Nós o recuperamos por completo. Claro, está destruído, mas todos os pedaços estão lá. E também há algo dentro dele. E no túmulo, em outro lugar, está uma chave. A descoberta é muito importante, pois vai ajudar no desenvolvimento do trabalho para documentar melhor os costumes da Era Viking, que durou entre os séculos 8 e 11. Centenas de androides participaram da primeira competição mundial de robôs humanoides que começou ontem em Pequim, com provas de que vão dos 100 metros com barreira até o Kung Fu. Parece uma pelada um pouco violenta, mas é apenas uma partida amistosa de futebol no primeiro Mundial de Robôs Humanoides. A competição, que é realizada em Pequim, na China, não tem só o esporte do Rei Pelé e mostra que as máquinas podem se aventurar pelo atletismo e até lutar Kung Fu. Viemos a esta competição para ver o desenvolvimento dos robôs. Não podemos ver muito na nossa universidade, mas aqui nesta competição, vendo robôs de diferentes empresas, sinto que o desenvolvimento tecnológico do país está avançando muito rapidamente. Essas duas crianças realmente amam robôs. Acho que no futuro não conseguiremos ficar longe deles. Espero que elas possam vivenciar isso com os próprios olhos. Entender o que são robôs, como eles fazem parte de nossas vidas, como estamos interconectados e o impacto que tem sobre nós. O Mundial ocorre no Oval Nacional de Patinação de Velocidade da capital chinesa, construído especificamente para os Jogos Olímpicos de Inverno de 2022. O evento, que tem a participação de mais de 500 robôs de 16 países, inclui esportes tradicionais, mas também tarefas especializadas, como, por exemplo, classificação de medicamentos e limpeza. Acredito que, nos próximos 10 anos ou mais, os robôs estarão basicamente no mesmo nível dos humanos. Embora ainda não tenham chegado a esse ponto, acredito que vai melhorar cada vez mais no futuro. De acordo com a Federação Internacional de Robótica, o governo chinês colocou os humanoides no centro de sua estratégia nacional. Em março, Pequim anunciou planos para o investimento em larga escala em startups tecnológicas, incluindo aquelas voltadas para a robótica e inteligência artificial. Estatísticas do governo dizem que o país já possui o maior mercado de robôs industriais do mundo. A 23ª edição do evento Caminhada com Maria reuniu milhares de fiéis em Fortaleza. Este ano teve como tema Caminhada com Maria, Mãe da Esperança. A celebração é considerada patrimônio imaterial brasileiro há 10 anos. Veja na reportagem especial de Caio Teles. A 23ª edição da Caminhada com Maria, realizada na tarde desta sexta-feira, reuniu mais de 1 milhão de pessoas, de acordo com a estimativa da organização. O evento marca a devoção dos fiéis católicos no feriado de Nossa Senhora da Assunção, padroeira da capital cearense. A programação começou às 12 horas, com a celebração da missa no Santuário de Nossa Senhora da Assunção, no bairro Vila Velha, pelo arcebispo de Fortaleza, Dom Gregório Paixão. Após a cerimônia, a caminhada teve início, no calor das 2 horas da tarde. O percurso é organizado pela Arquidiocese de Fortaleza e partiu do Santuário do bairro Vila Velha. Neste ano, a caminhada terminou pela primeira vez em um novo ponto, a Igreja de Santa de Virnes, na Jacarecanga. Com o tema Caminhamos com Maria, Mãe da Esperança, o evento conta com cerca de 3.000 voluntários. São aproximadamente 14 quilômetros de caminhada, com momentos de oração, louvor e cânticos em devoção a Maria. A imagem de Nossa Senhora da Assunção foi conduzida em um veículo da Polícia Rodoviária Federal. Um dos destaques do evento foi o Manto de Maria, um grande tecido de 100 metros de comprimento e 3 de largura, passando sobre os fiéis durante o percurso, simbolizando a intercessão e a proteção materna de Maria.
No final do percurso, o manto foi cortado em várias partes e distribuído aos fiéis. No encerramento, teve coroação da imagem de Nossa Senhora com o show do Ministério Missionário Shalom e da irmã Kelly Patrícia. Criada em 2003, a Caminhada com Maria foi reconhecida como Patrimônio Cultural Imaterial do Brasil no ano de 2015 e é a segunda maior procissão realizada no mundo. Que momento lindo, né? Sim, pessoas de muita fé. Comunicamos que amanhã não haverá revista do domingo. A grade de comunicação da TV Mundial volta na terça, às 13 horas, com o Boa Tarde Mundo. O Jornal Mundial de hoje fica por aqui. Para rever nossas reportagens, volte o vídeo aqui no YouTube e não se esqueça de seguir nossas páginas lá no Instagram, TV Mundial UFC e Portal 05 Notícias. Boa noite para você. Se inscreva no canal e deixe seu like. Boa noite, um ótimo domingo. Jornal Mundial é patrocinado por Reforço Betel, só a educação liberta. Panificadora Bom Deguste Delicatessen, surpreenda-se com o sabor. E vereador Dinho do Frango, para fazer a diferença.